O Ciência Sem Limites está no ar. É um programa dedicado a mostrar e demonstrar as pesquisas e pesquisadores no âmbito da universidade. No programa desta semana, nós recebemos a visita da pesquisadora e professora Mara Sueli Simão Moraes. Ela pertence ao Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professora, prazer em tê-la no Ciências Sem Limites. Vamos conhecer um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, a sua trajetória de pesquisadora. E nós gostaríamos, ou seja, quem está nos assistindo, de saber um pouco sobre a sua formação. Obrigada, Moretti. Fico muito feliz de estar aqui, participando desse programa. E a minha trajetória é bastante peculiar, porque eu inicio meus estudos na área de matemática. Eu faço mestrado, doutorado na matemática, conhecido como matemática pura, na área de equações diferenciais. Na Unesp mesmo? Ou em Não, na USP em São Carlos. E depois do doutorado, venho trabalhando com a matemática e por um dado momento eu comecei a ter um olhar para a educação matemática. A educação matemática estava acontecendo naquele momento no país, coisas de 20, 25 anos atrás, e aí então me interessou bastante, comecei a trabalhar então com projetos de formação de professores, primeiramente financiados pela FAPESP, e aí entrei nessa área. Hoje sou livre docente em educação matemática, leciono também no nosso programa de pós-graduação, Educação para a Ciência, tenho orientandos também na área de também educação matemática, tenho já formados em doutorado, doutores, mestres, e tenho atuado bastante nessa área. Quer dizer, a senhora fez o mestrado, o doutorado, tem pós-doc também, professora? Tenho, fiz em 2011, no Instituto de Formação de Professores em Setúbal, Portugal. Foi uma experiência muito rica, porque nós tivemos contato também com outros pesquisadores de outros países, principalmente tivemos contato com o professor da Holanda. Nós trouxemos ele em 2012 aqui para a faculdade, eles fizeram um estágio de visita. Quer dizer, foi produtivo, teve intercâmbio. Foi muito produtivo, nós pudemos conhecer o que estão fazendo acerca da educação matemática. Eu trabalho com as crianças, principalmente as crianças da educação fundamental, séries iniciais, Tivemos um contato bastante grande. Isso foi fundamental porque a gente vem trabalhando há mais de 8 anos com a formação de professores para séries iniciais. Agora, para quem está em casa, já pôde notar que a professora Mara é uma expert, uma estudiosa, uma pesquisadora de renome nacional, até internacional, na área de educação matemática. Muita gente não gosta de matemática, mas a sua especialidade é fazer com que as pessoas gostem da matemática ou aprendam com mais facilidade, professora? Sim, com certeza. A gente tem trabalhos nesse sentido, Eu trabalho com a educação matemática crítica, então realmente levar a matemática para as nossas crianças, os nossos jovens, de modo que amanhã essa matemática possa contribuir com a sua vida de cidadã, E a gente percebe assim que às vezes se aprende muita coisa na escola e quando está lá, por exemplo, no supermercado, não consegue decidir por uma mercadoria, perceber se o preço é melhor ou não. Acredita que as crianças têm certas dificuldades num raciocínio rápido em função da matemática? Então, o que a gente percebe é que a nossa educação está muito pautada ainda na avaliação da velocidade e não do conhecimento. Então, às vezes tem crianças que precisam de outras experiências, isso demanda mais tempo na sala de aula, E às vezes esse tempo não existe, até pelas condições mesmo do professor, porque ele trabalha com muitos alunos na sala de aula. Então, às vezes uma criança ou outra precisaria de um atendimento mais específico, um outro caminho que ela pudesse estar seguindo. O professor olhar para os erros que ela está cometendo, então perceber aonde ele poderia estar intervindo. E às vezes o professor não tem tempo para isso. Por que a senhora acha que ele não tem tempo? A gente conhece as condições, O professor está com a sala abarrotada de crianças, E às vezes não tem tempo nem de então preparar sua aula, porque corre o dia inteirinho, geralmente tem carga duplicada, às vezes até triplicada.
E é uma condição realmente socioeconômica do país, né? Que a gente tem que melhorar. Tem que olhar mesmo para o professor. Agora, a gente nota também, a exemplo do nosso produtor aqui, o Felipe, ele também falou, eu não gosto de matemática, eu parti para a área de humanas. O professor em sala de aula, ele atua como um coadjuvante em função do aluno gostar e adquirir o gosto pela matemática? Como é que funciona isso? Sim, naturalmente. Por exemplo, como eu disse, nós vimos trabalhando há mais de 8 anos com a formação de professores das séries iniciais, primeiro, quinto ano, né? E o que a gente percebe é que, geralmente, esses professores também não tiveram uma boa experiência com a matemática. Quer dizer, eles seguiram a carreira da matemática, mas também não tiveram um embasamento? Não, eles não são, porque primeiro ao quinto ano é aquele professor polivalente, ele fez pedagogia, né, para dar aula para as crianças primeiro para biologia, química, matemática, né? Não, eles são os professores que fizeram pedagogia. De pedagogia, entendi. Que é o primeiro, quinto ano, primeiro, segundo, terceiro, quinto ano. A partir do 6º ano que o professor escolhe uma área específica, né? Que ele se gradua em matemática, física e química. Então, esse professor, às vezes, vai para pedagogia justamente porque ele não teve uma boa experiência com a matemática. E quer não, ele passa isso, né, de alguma forma. Aí você olha para os cursos de pedagogia, que é outro nó que nós temos aqui no nosso país, que ele forma, né, o pesquisador, o gestor, mas o professor mesmo, para dar aula, ele fica um pouco a desejar o curso. Agora, a sua atuação, o seu trabalho, as suas pesquisas são no sentido de melhorar isso, né? Sim, eu trabalho como eu disse, com a matemática crítica e a ideia, então, é sempre estar trazendo para a sala de aula, mais especificamente para os professores e para os alunos do 7º ano em diante, assuntos críticos, polêmicos, né? Que abarcam os problemas políticos sociais. O que a gente percebe? Que quando eles veem que essa matemática, né, de alguma forma vai ajudá-los, né, da construção do seu projeto de felicidade, porque todos nós queremos ser felizes. Então, nós queremos o nosso projeto de felicidade, nós termos um bom trabalho, uma família. Então, quando eles percebem que essa matemática vai auxiliá-los nesse sentido, eles gostam mais. Né? E absorve, né? Absorve, aprende com maior facilidade. Tivemos experiências no ensino médio de escolas noturnas, né? Que as crianças já entravam em um profundo da sala, praticamente viravam de costas para o professor, que quando nós levamos esses, que a gente chama de problemas ampliados, com questões sociopolíticas, né? Então, são problemas que a gente reinicia com os assuntos do momento, né? Que interferem na nossa vida, e aí depois tem toda uma discussão dessa solução numérica. Agora, é muito amplo esse projeto, nós estamos chegando no final do primeiro bloco, a senhora vai detalhar. Para quem está nos vendo agora, não pense que é no âmbito da Unesp aqui de Bauru ou coisa que o Valles trabalha. É um trabalho extremamente amplo, que daqui a pouquinho ela vai explicar detalhadamente. O Ciência Sem Limites, como vocês sabem, traz toda semana um assunto ou tema sobre as pesquisas científicas, tecnológicas e os projetos de extensão nos vários campos do conhecimento da Unesp. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. Se você quiser contactar a pesquisadora que está aqui conosco, basta enviar um e-mail do jeito que aparece aí na sua tela, msmorais@fc.unesp.br ou, se preferir, www.fc.unesp.br. Clique em Departamentos. Ela está no Departamento de Matemática. Um breve intervalo, voltamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta. É um programa dedicado a mostrar e demonstrar as pesquisas e os pesquisadores. Se você quiser contactar o Ciência Sem Limites, o e-mail aparece aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. No programa desta semana, nós recebemos a visita da professora Mara Sueli Simão Moraes, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professora, no bloco anterior a senhora falava sobre a maneira de passar os ensinamentos aos docentes, né? Para que eles possam passar às crianças uma maneira mais agradável de se aprender a matemática. A senhora pode explicar com detalhes? Então, como eu disse, nós vimos trabalhando com formação de professores há mais de 8 anos, né? Nós trabalhamos 8 anos ou mais com o proletramento, que era a formação continuada de professores. Isso é um projeto do governo federal? Um projeto nacional, né? E a nossa equipe aqui da Unesp, coordenada por mim, nós tivemos, além de São Paulo, tivemos no Amazonas também, coordenando esse curso, né?
na área de matemática. Depois aqui nós agregamos um grupo de linguagem também. E nós formamos mais de 50 professores aqui no estado de São Paulo com esse curso. Né? Quer dizer, esses professores que vocês formaram, eles multiplicavam, eles seriam formadores de demais? Sim, de demais. A gente dava nossas aulas eram para os tutores que voltavam aos seus municípios e multiplicavam o ensinamento. Replicavam os ensinamentos com a nossa avaliação, né, sempre, e com a Unesp, receberam o certificado da Unesp e tudo, né? E a gente trabalhou com professores de 1º ao 5º ano, né? E quais benefícios esse projeto resultou a esses professores? Então, o que a gente percebeu, inclusive, que as avaliações para uma prova Brasil, né, que é a avaliação nacional de larga escala, ela mostrou que os índices na prova de matemática, eles se elevaram, né? E a gente percebeu um nível bastante diferente, principalmente nos estados do Norte e do Nordeste. Que tinham um ensino um pouco mais deficitário, não? Na verdade, faltava elevar o conhecimento. Como diz a educação matemática, ela é recente no país, né? Então, as nossas pesquisas ficavam dentro da universidade. Então, o proletramento foi um momento que a gente levou todo esse conteúdo, né, essas novas metodologias para o professor. Eles gostavam muito. Eles diziam, né, como você até falou que tinham traumas em matemática, eles falavam, não, agora eu entendo o que é matemática. Quer dizer, foi um projeto que rompeu esse trauma, né, Sim, em determinados professores, rompeu, né, e pessoas. E nesse projeto eu sou autora de um dos fascículos, são 8 fascículos. Trabalhamos com outras universidades, eram mais 4 universidades. Então, a Unesp, nós redigimos 2 fascículos, eu fui autora de um e outro professor Rômulo de Rio Claro. E nesse fascículo, que eu trabalho com grandezas medidas, eu levo também até para as crianças, né? Eu disse aqui que a partir do 7º ano, que a gente consegue trabalhar com os problemas ampliados, nós também levamos alguns problemas envolvendo os temas transversais. Então, é um aspecto mais social, abarcando a questão do meio ambiente, da saúde, quer dizer, da não é só focado cultural, na matemática, né? Com a matemática. Ah, tá. Com a matemática. Unindo a matemática Isso, nessas vertentes. Isso. Então, por exemplo, quando você propõe um tipo de uma atividade muito comum, é o quanto eu meço, né? Medir a criança para ela introduzir o metro, né? As medidas padronizadas. Você sempre tem numa sala de aula a criança que é maior, outra menor. Então, discutir sobre isso no sentido assim, que todos são iguais, né? Que cada um, às vezes com a sua estatura, pode desempenhar um papel na vida e todos eles podem ser felizes e chegar, independente do tamanho. Independente, levar, a gente propõe que leve histórias, né, de personagens que se destacaram no mundo. E depois do proletramento, a senhora partiu para Então, depois do proletramento, o Ministério da Educação lançou o Pacto Nacional pela Alfabetização. Então, ele concentrou as ações mais para professores do 1º ao 3º ano, porque a ideia é que todas as crianças sejam alfabetizadas no máximo até 8 anos, né, no Brasil inteiro. Não quer dizer pelo que não menos pode ser ler e escrever, antes. tem que saber. Sim, às vezes houve uma crítica no sentido assim, agora nós vamos ter que esperar 8 anos? Não, né, não é isso. É que a gente vê que o Brasil é muito diferente. Quando a gente começa a trabalhar junto ao Ministério da Educação, a gente percebe que o Brasil é muito diferente em termos de educação. Então, a gente escuta falar, mas quando você vai lá, você vê realmente o que está acontecendo. Então, que a gente foi para o Amazonas, fomos para o Maranhão, para o Acre, se eu ver projetos, a gente percebe o que está acontecendo. Embora melhoramos bastante, bastante. E está conseguindo esse objetivo, ou seja, até 8 anos de idade, ou seja, ao final do 3º ano do ensino fundamental, e linguagem, matemática, eles estão aprendendo? Então, em 2011, nós coordenamos toda essa parte de projeto, de ações junto ao Ministério, íamos quase regularmente todo mês para lá. Em 2012, nós deixamos, tudo já redondinho, deixamos o projeto porque nós tínhamos a livre docência para concluir, porque sempre adiando por causa dessas idas e vindas a Brasília, era bem difícil. E não sobra tempo, né? O pesquisador tem Aí nós deixamos para uma colega coordenar, né? E foi bastante interessante porque ela é do mesmo campus da professora Maria Ângela, que é nossa pró-reitora atual, né, de extensão, onde a gente estava filiados, né? Então foi muito bom porque ela já tinha esse contato com a professora, então a gente vinha trabalhando 8 anos com a professora Maria Amélia, né, que era outra pró-reitora nossa.
E nós deixamos, então, e eu sei que está indo bem, e nós não deixamos todo, né? Nós saímos da formação, mas continuamos na fundamentação teórica, metodológica do curso, porque nós desenvolvemos material para o Pacto Matemático. Ou seja, a formação desses cadernos para... Os cadernos, né? E convidando autores e consultores para participar da elaboração, isso. Eu participei da comissão gestora no início, junto com mais 4 colegas de outras universidades. Então, nós chamamos os pesquisadores, tudo para estar fazendo esse... Porque era bastante trabalho em pouco tempo. Então, nós tivemos que abrir um pouco mais do que no proletramento, que ficou... Quer dizer, vai envolver muito mais professores, né? Sim. A senhora vai ter um número aí para destacar para a gente? Sim. Daqui a pouquinho. Pode ser. No próximo bloco. Ciência Sem Limites proporciona mostrar ao telespectador, qualificado e formador de opinião, o trabalho dos cientistas e pesquisadores no âmbito da universidade. No programa de hoje, nós recebemos a professora Mara Sueli Simão Moraes. Se você quiser contactá-la, o e-mail aparece aí na tela, msmorais@fc.unesp.br. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. O Ciência Sem Limites está de volta. Se você quiser interagir com o nosso programa, basta enviar um e-mail, do jeito que aparece aí na sua tela, Ciência Sem Limites, tudo junto, @tvu.unesp.br, ou acessar a nossa homepage, www.tv.unesp.br. No programa desta semana, nós recebemos a pesquisadora e professora da Unesp aqui do campus de Bauru, do Departamento de Matemática, a professora Mara Sueli Simão Moraes, do Departamento de Matemática. Professora, a senhora estava falando em avaliação de matemática no bloco anterior. Sim. Vamos explicar melhor Então, você me essa perguntou avaliação. Primeiro quantos professores nós vamos são atingir envolvidos ou vão atingir, pacto, né, no pacto. Então, só no estado de São Paulo são 50 mil professores que dão aula do 1º ao 3º ano. Então, eles são polivalentes. Então, eles fizeram o curso de linguagem e agora vão fazer o curso de matemática. 50 mil e professores? A Unesp... da rede estadual e municipal? Isso. E na época, quando a gente fez toda a elaboração do projeto, a Unesp ia atingir 25 mil professores, ia atender 25 mil professores. Só a Unesp? Só a Unesp. A estrutura da Unesp está sendo montada? Nós estamos em 8, 9 polos esparramados pelo estado, né? E Bauru é um deles? Bauru é um deles. E a senhora coordena aqui o de Bauru? Não, eu deixei totalmente a coordenação da formação, né? Da formação. Deixei. Mas a senhora já participou em nível nacional sobre avaliação ou não? Sim, então, como nós estávamos conversando aqui no intervalo, né? Nós participamos da elaboração da fundamentação teórica e metodológica da Provinha Brasil. O que é essa Provinha Brasil? É uma prova diagnóstica que o governo federal disponibiliza para a escola, ela não é obrigatória, que o professor aplica no início do 2º ano, ele mesmo corrige para ver como seus alunos estão, e depois aplica no final do ano um outro teste, mas com as habilidades preservadas, né? O que é pedido na primeira prova, muda-se a questão, mas o conteúdo, a habilidade, ela permanece. Então, novamente, ele aplica no 2º ano para ver como é que foi o trabalho dele, como é que as crianças estão, na verdade. Isso a senhora atuou em nível nacional, né? Nível nacional, estivemos no INEP, né, que é o nosso Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, onde se realiza o Enem, onde se realiza a Prova Brasil, tudo. Eu participei já dessas avaliações, mas eu participei nas questões, elaboração de questões. Mas a Provinha Brasil foi um trabalho muito interessante. Eu tinha uma equipe aqui em Bauru que eu coordenava, né? E o professor Nelson Pirola estava comigo, o Departamento de Educação, o professor Emílio, o Departamento de Matemática e outros que a gente desenvolveu juntamente com outras mais 3 universidades a fundamentação teórica, metodológica, as questões de prova, a matriz de referência da Provinha Brasil. E atingiu quantas pessoas? A Provinha Brasil está no país todo. Está no país né? todo, Está né? no país todo. E com isso a senhora congregou muitos cientistas, pesquisadores. Sim, e atuou num evento em nível nacional também. Nós fizemos, né? A partir da primeira vez, quando a gente atua na Provinha Brasil, um dos itens do convênio que nós fizemos com o INEP, né, foi justamente desenvolver um congresso a nível nacional. E foi o que nós fizemos em Bauru. Fizemos em 2011, o CONAVE, depois fizemos em 2010. Em 12. São anos pares.
Depois, 2012, quando nós recebemos o nosso secretário de Educação, o professor Herman, né, e o presidente do INEP, o professor Luiz Cláudio. O presidente do INEP também, na época, era o professor Joaquim, em 2010 também esteve presente. E agora vamos realizar novamente. Quando, né? Que acontece? Acontece 22, 23, 24 de setembro. Estamos esperando bastante gente, tanto da avaliação de larga escala, como da avaliação escolar. E o que consiste o CONAV? Para quem está nos vendo agora ter uma noção. É um momento onde a academia discute, né, as avaliações. Né? O tema desse ano, justamente, é tentar aproximar essa avaliação de larga escala, que está aí, né, com a avaliação escolar, quer dizer, e também com a gestão da escola. Quer dizer, nós percebemos nesse trabalho que o professor ele não utiliza, né, como poderia utilizar. Está muito subutilizado essas avaliações, há um gasto muito grande. O que a senhora atribui o fato dele não utilizar ou não usufruir dessa ferramenta Primeiro, que foi dada? É um pouco preconceito, porque quando a avaliação surgiu, ela surgiu mais focada no ranqueamento, né? E não talvez pelas pesquisadoras que elaboraram, mas sim até pela mídia tal, houve todo aquele ranqueamento, isso trouxe muito desgosto a vários educadores, né, e gestores, né? Mas se passou muito tempo e a ideia hoje realmente é utilizar o que está aí. Né? As avaliações vieram para ficar, não vou entrar nesse mérito, não quero discutir, né, nesse sentido, eu sei que ela está aí. Se ela está aí, nós temos que usar da melhor forma possível. Há um empenho muito grande, um gasto muito grande do governo federal, há um empenho muito grande de especialistas se preocupando com isso. Isso é um fenômeno mundial, né? Então muito difícil a coisa não ir mais, quer dizer, vamos parar, não existe, ela está aí, acontece. Então vamos usar da melhor forma possível. Então, quando a gente vê uma universidade como a nossa, né, trazendo para o meio acadêmico essa discussão, né, é muito importante. Não, e sem contar que em nível nacional, né, vem gente Sim. de Minas, da Bahia, do Rio Grande do Sul, né? Vem gente, a ABAV, a Associação Brasileira de Avaliação, ela sempre está presente, né? A VUNESP também, que é nosso... parceiro aí, né? Também, o centro que trabalha com avaliações em geral, que está entrando também na avaliação escolar, né, participou do SARESP, sempre está presente. Como vocês podem ver, a professora Mara é uma abnegada, tem uma vida inteira dedicada ao ensino, à pesquisa e à avaliação da matemática, né, professora? Sim, realmente eu tenho bastante tempo, né? Já podia estar até aposentada, mas eu gosto do que eu faço, né? Gosto desse trabalho que eu tenho junto aos professores, né? Agora estamos também com outro curso vinculado à CAPES sobre diversidade. Vamos estar auxiliando a professora, está elaborando materiais didáticos para trabalhar com diversidade. De que série? Todo professor pode se inscrever. Nós temos 3 polos, pela UAB, Universidade Aberta do Brasil, né? Sim. E o edital está na página da UFC, né? Para os tutores se candidatarem. E também os professores amanhã, se quiserem estar se inscrevendo, nós vamos soltar logo o edital de inscrição. Quer dizer, a senhora tem um trabalho longo, está sempre envolvida e para quem está nos vendo, é de renome nacional e internacional, porque senão o governo federal não lhe convocaria, né, professora? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Boa sorte nessa nova empreitada. Obrigada. O Ciências Sem Limites, como você viu, conversou neste programa com a professora Mara Sueli Simão Moraes, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências. Em nossa homepage, www.tv.unesp.br, você encontra os programas produzidos pela televisão. Afinal, o conhecimento avança a todo instante. Se você quiser contactar a pesquisadora, o e-mail aparece aí, msmorais@fc.unesp.br. Ponto final em mais uma edição do Ciências Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá!